Hoje a minha convidada é a hematologista, a doutora Luana Antunes. Doutora, para começar o nosso bate-papo, eu gostaria que você falasse um pouquinho para a gente o que é o trabalho desenvolvido pelo hematologista. Bom, boa tarde, Bárbara, prazer estar aqui. O médico hematologista, ele basicamente trata as doenças do sangue e da medula óssea, né? Que aí tem um leque de doenças que entram nesse grupo, desde doenças oncológicas até leucemias, linfomas, distúrbios de coagulação, por exemplo, pessoas que têm trombose ou abortos sem motivo, também pode ser uma doença hematológica, problemas com sangramento excessivos, hematomas exuberantes, né? E alterações em hemograma no geral, né? Anemias, alterações de leucócitos, plaquetas, tudo isso pode ser sim alguma doença hematológica. E quando que o paciente deve procurar um hematologista? Quando deve ser um sinal que tem alguma coisa de errado? Bom, na maioria dos casos, os pacientes vêm até a gente encaminhados por outros colegas. O paciente faz acompanhamento por outra coisa, hipertensão, diabetes, enfim, N outras doenças e acaba se pedindo hemogramas nesse meio tempo, ou fazendo ultrassom de abdômen que vem um baço um pouquinho grande, então eles acabam vindo, a maioria das vezes, encaminhados. Mas, claro, tem sintomas que a gente orienta também procurar, né? Essa questão de sangramentos excessivos, abortos, tromboses, febre sem estar doente, né? Pode ser sintoma de alguma neoplasia, perda de peso exuberante, muito cansaço, muito desânimo, muita fadiga, pode ser sinal de anemia também. Vamos falar um pouquinho das principais doenças que o hematologista ele cuida. Nossa, tem bastante. Tem bastante. Acho que campeã assim, de consultório são as anemias, que aí entra um leque de possibilidades como causa de anemia, pode ser desde uma deficiência de uma vitamina como ferro, B12, pode ser hereditária como as talassemias, que é muito comum em descendentes europeus, italianos, pode ser indício de algo mais sério também, algum câncer, algum linfoma, alguma leucemia. Tem assim um leque mesmo de doenças, de possibilidades para que pode causar uma anemia. As tromboses também as pessoas procuram sempre o hematologista? Procuram bastante o hematologista, principalmente se já tiver história na família, né? Eles ficam preocupados com a tal trombofilia que tanto tem se falado. Sim. Eu recebo muita mulher que tenta engravidar, não consegue, aí o ginecologista interroga essa questão da trombofilia, então elas vêm para investigar se é isso mesmo que está acontecendo, que pode ser uma causa de abortos frequentes. E a leucemia, que é uma doença oncológica tão falada, né, tão abordada nos últimos anos? Bom, a leucemia, na verdade, são as leucemias, né? Sim. Tem um grupo de leucemias, tem as leucemias agudas e as crônicas, que também tem várias dentro desses dois grupos. As leucemias agudas, que são as mais temidas aí por todo mundo, quando você fala o nome, o paciente assusta, né? Sim. É um câncer, né? No caso aí da medula óssea, que prejudica a produção das células normais do sangue, então leva a uma série de consequências aí, infelizmente, às vezes até óbito. Mas não tem assim um porquê que uma pessoa tem ou não tem. Eu escuto muito em consultório, ai doutora, minha anemia pode virar leucemia, assim, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não né? necessariamente. Não, a anemia pode ser um sintoma da leucemia, mas não necessariamente não tem dessa de vai virar uma leucemia. Né? Uma vez por ano, o paciente ele tem que visitar um hematologista para fazer esse check-up, doutora? Olha, se possível, é sempre válido, né? Fazer um hemograma periódico, né? Pelo menos uma vez por ano, para ver como é que está. Principalmente mulheres também que menstruam bastante, é muito comum deficiência de ferro, gerando um cansaço, uma fraqueza, às vezes até dor nas pernas, e leva a uma anemia, que aí piora um pouco ainda mais esse quadro de indisposição. E qualquer anormalidade, procurar um especialista? Anormalidades no hemograma, procura um hematologista, com certeza. Obrigada, doutora. Imagina. Olá, meu nome é Bárbara Caran, fundadora do grupo Armazém do Esporte. E o que eu vou mostrar agora para você é a sua chance de mudar de vida. Você também tem a sensação de trabalhar duro e ainda assim não ter tempo nem dinheiro para tirar os planos do papel? E se eu te disser que você pode ter uma renda extra investindo muito pouco, trabalhando onde e quando você quiser? Não precisa ponto comercial, não tem taxa mensal, não tem multa contratual
e nem complicação alguma. O Armazém do Esporte é um modelo de negócio feito para você que precisa de retorno rápido com pouco investimento. São mais de 100 mil produtos licenciados dos maiores clubes de futebol do Brasil e de esportes como basquetebol, NFL, MMA, corrida, voleibol, entre outros. A maioria dos produtos custam entre R$ 10 e R$ 49, com margem de lucro incrível. Não está acreditando? Eu vou te provar. Você compra essa caneca em gel do São Paulo por apenas R$ 16,15. E sabe por quanto você pode vender? Por R$ 39,90. Quer mais um exemplo? Essa incrível caneca de vidro com o abridor do Palmeiras, você só paga R$ 19,73 e você pode vender por R$ 46. É venda certa e dinheiro no bolso. Monte seu time, junte a sua torcida e comece a ganhar dinheiro agora mesmo. No ano de 2014, surgiu o projeto Terça da Serra, desenvolvido pela doutora Joyce Duarte, para melhor atender e ter o melhor cuidado com os nossos idosos. Quem vai falar um pouquinho melhor para a gente é a Priscila. Priscila, o que é o Terça da Serra? Terça da Serra é um residencial de alto padrão. A gente abrange todos os grupos de dependência, grau 1, grau 2, grau 3, o grau paliativo também. E a gente tem uma equipe extremamente capacitada e multiprofissional para atendê-los. A nossa missão, na verdade, Bárbara, é deixar com que o idoso se sinta em casa quando ele é institucionalizado. Porque ainda tem aquele padrão que a família ainda se cobra muito na parte de institucionalizar o idoso. O idoso lúcido, mas que teve uma sequela de AVC, também se sente um pouco prejudicado em ir para uma instituição. E o Terça da Serra tem essa missão exatamente o contrário disso. Fazer com que o idoso se sinta em casa, porém assistido por uma equipe que é capacitada para cuidá-lo. E é uma equipe multidisciplinar que vocês têm no Terça da Serra. Isso, a nossa equipe ela é multidisciplinar, a gente tem médico, enfermeiro, nutricionista, terapeuta ocupacional, equipes de técnicos, auxiliares e cuidadores 24 horas, né? E toda uma estrutura de monitoramento também que é composta por pessoais da enfermagem. E lá vocês têm tecnologia também de primeira, né? Sim, a nossa tecnologia é criada pelo Terça Technology, né, que é uma empresa diretamente ligada ao Grupo Terça da Serra, idealizado também pela doutora Joyce. Fica lá em Campinas, na nossa matriz, e ele dá toda uma estrutura de monitoramento, desde câmeras até os relógios que monitoram sistema de frequência cardíaca, temperatura, qualidade de sono, risco de queda, movimento brusco, tem. É totalmente interligado, uma unidade no centro de monitoramento. Então é bem amplo esse treinamento que vocês têm para desenvolver com esses idosos. Sim, a gente capacita frequentemente, né, a equipe. Todos os profissionais são capacitados, desde o médico até o cuidador de idoso, para que ele sempre esteja nos padrões Terça da Serra para prestar aquele atendimento. E quantos idosos tem a capacidade, cada casa do Terça da Serra? A gente tem casas de repouso hoje que tem uma capacidade de 30, 40 idosos, né? E a nossa unidade de São José do Rio Preto, ela tem um acolhimento de 19 idosos. E cada um tem seu próprio quarto? Como que funciona essa logística? Bárbara, a logística nossa ela é composta por quartos coletivos, triplo e duplo, e quartos individuais. Então a gente tem quarto individual com banheiro de acesso dentro, quarto individual com banheiro coletivo, quarto coletivo com banheiro de acesso para aqueles hóspedes determinados. Tem toda uma estrutura para que de fato o hóspede se sinta melhor. Claro. Às vezes o familiar ele acha que o hóspede vai se sentir melhor num quarto individual, por ser mais reservado. Mas quando chega lá, a gente fecha o contrato, o hóspede prefere ficar num quarto coletivo, porque ele acaba socializando e fazendo amizades que o familiar às vezes nem imagina que acontece lá dentro. E vamos falar um pouquinho dos serviços que vocês oferecem lá. Tem o hóspede pode ficar temporário, pode ficar permanente e tem o day use também, Priscila? Sim, hoje por conta da pandemia a gente só está conseguindo fazer o contrato permanente. Só permanente por enquanto? Isso. O hóspede ele não pode sair do Terça a não ser que seja para um quadro emergencial, uma remoção para dentro de um âmbito hospitalar.
Mas fora a pandemia, a gente tem todos os tipos de contrato, permanente, day use, e aquele hóspede que vai para passar o final de semana, volta para casa, e ele mesmo assim atende todas as atividades que o terço oferece. A família ela pode visitar a qualquer momento esse hóspede? Sim, o nosso quadro, né, de visitas, ele não tem horário estipulado, tá? Fora do período pandêmico, e a gente não tem também aquela quantidade limitada por visitas. Então o familiar ele pode ir com a família toda num sábado, passar o café da tarde lá com a gente, ou jantar, ou tirar o hóspede de lá e levar para jantar em casa, né? Se não fosse essa pandemia, a gente conseguiria manter essa socialização com o familiar sem problemas. Priscila, as pessoas sempre se perguntam, eu posso levar o meu idoso, a minha avó, a minha mãe para a Terça da Serra? O que a pessoa tem que ter para estar lá ou o que ela não pode ter para estar lá? A gente sempre, por conta, né, do RDC que a gente segue, né, da vigilância sanitária, então o idoso, para ser institucionalizado, ele precisa ser acima de 60 anos, independente do grau dele de dependência. Então, é um idoso de 60 anos lúcido, mas que quer ter uma comodidade melhor e uma qualidade de vida, pode ser institucionalizado, tá? Inclusive, ele pode assinar o contrato se ele tem um grau de lucidez. Idosos de 50 anos até 60, a gente consegue fazer o acolhimento desde que esse idoso seja interditado. Ah, sim. Tá? Porque daí já é um grau de dependência um pouquinho mais elevado. E lá vocês têm música, vocês têm fisioterapia, tem várias atividades para o idoso se sentir em casa mesmo. Sim, a gente tem fisioterapia 3 vezes na semana, a musicoterapia 1 vez na semana, psicólogo 1 vez na semana, terapia ocupacional 2 vezes na semana. E além de tudo isso, a gente ainda consegue oferecer um protocolo da franquia para atividades diárias. Então, as meninas da enfermagem, a gente segue todo um protocolo de atividades, bingo, carteado, dominó, para que a gente consiga estimular a cognição, memória, né, e concentração também desse idoso. Quantas franquias você já tem hoje da Terça da Serra? São 70 unidades no Brasil. Nossa. Vamos passar o contato então do Terça da Serra mais próximo para as pessoas que queiram colocar o seu idoso lá. O Terça da Serra aqui de Rio Preto, ele fica na rua São Pedro, 219, e o telefone fixo é 17 3305 9102. Obrigada, Priscila. Imagina. Hotel Fazenda Foz do Marinheiro, uma estrutura incrível, acomodações de luxo, gastronomia regional e saborosa, diversas atividades com circuito radical. Para sua empresa, a maravilhosa sala de eventos totalmente equipada e pacotes exclusivos. Hotel Fazenda Foz do Marinheiro, o paraíso é aqui. Viajando pela estrada a gente logo vê, tem sempre um posto grau bem perto de você. E descobre a diferença logo ao estacionar, porque na Rede Grau você tem muito mais. Conheça a nossa praça de alimentação, pizzas, padaria, confeitaria, café gourmet e muito mais. Rede Grau, sempre a melhor opção. Nova unidade em São Carlos, na rodovia Washington Luiz, quilômetro 238. Rede Grau! Hoje o programa Bárbara Caram veio até a loja Madeira Pura Móveis Rústicos e nós viemos mostrar para vocês todas as novidades que só aqui tem. Bom, em meio a essa pandemia, você ficou mais tempo em casa e percebeu alguns defeitinhos, quer mudar, dar um upgrade no seu espaço? E aqui na Madeira Pura Móveis Rústicos, com certeza é o lugar certo. São objetos de decoração, iluminação, móveis, tudo para deixar a sua casa ainda mais bonita. São muitas variedades de móveis, decoração, artesanato, presentes e muito mais.
programa Bárbara Caram só vai para os comerciais. Se tem Enjoy nas férias, tudo fica mais legal. Muita água, muito sol, vitamina radical. Se tem Enjoy no nome, tem tudo pra você. Tem diversão e muito mais. Tem sorriso Enjoy, piscina Enjoy, família Enjoy, Olímpia Enjoy. Colado no Termas dos Laranjais, o Enjoy Olímpia Parque Resort tem tudo para que seus dias de folga sejam inesquecíveis. Tem sorriso Enjoy, piscina Enjoy, família Enjoy, Olímpia Enjoy. Tem acomodação para toda a família, gastronomia incomparável e lazer o tempo todo. Afinal, se tem Enjoy no nome, tem diversão garantida. Tem sorriso Enjoy, piscina Enjoy, família Enjoy, Olímpia Enjoy. Enjoyhotels.com.br. Traga alegria, ganhe diversão. Nos últimos meses, a bichectomia tem ganhado grande destaque nacional e internacional quando grandes artistas se submeteram a tal procedimento. Quem vai falar melhor sobre esse assunto é a cirurgia dentista, a doutora Nayara Moraes. Doutora, o que é a bichectomia? O que coincide essa cirurgia? Essa cirurgia é uma cirurgia super simples, da qual a gente remove uma parte parcial da bola de bichar, ou seja, não é ela inteira, somente da região da bochechinha. Fazemos uma incisão intraoral, no qual o paciente é anestesiado antes, e aí a gente faz a remoção. Logo após o paciente tira o dia de descanso, no dia seguinte ele já pode ter as atividades normais. Então, com isso, a gente começa a ter a remodelação da maçã do rosto, da mandíbula e ter o rosto muito mais desenhado. Quanto tempo demora esse procedimento, De doutora? 20 a 30 minutos no máximo. Nossa, é rapidinho. Muito rápido. E o paciente, ele sente muita dor quando está fazendo o procedimento? Não, inclusive eu prescrevo medicamento de dor, mas é muito raro o paciente que chega a tomar, tá? É muito difícil mesmo. E para quem que ele é indicado? Muitas pessoas hoje em dia estão procurando esse procedimento por conta de blogueira, influencer que está fazendo, mas quem que é a pessoa indicada para fazer a bichectomia? O paciente indicado é aquele paciente que tem o rosto ovalado e redondo. Agora, aquele paciente que tem a maçã do rosto mais proeminente ou o rosto mais quadrado ou muito magro, a gente não recomenda. Então, por isso, precisa da avaliação presencial. E as pessoas que falam que depois que faz a bichectomia, quando envelhecer, vai ficar com o rosto muito chupado? Não interfere, porque a gordurinha da bola de bichar não faz parte do processo de envelhecimento. Então, é outros tecidos adiposos que fazem esse processo do envelhecimento acontecer, a falta deles, e não ela em si. Então não tem nada a ver uma coisa com a outra? Não tem correlação, tá? E quanto tempo depois de feito a cirurgia de bichectomia a pessoa consegue ter uma melhora já no rosto dela? Alguns pacientes conseguem com 7 dias, mas a grande maioria eu gosto de prescrever 15 dias e o resultado final até 6 meses. Então todo esse período vai remodelando todo o tecido e a reestruturação da face do paciente. E como que é esse pós-operatório? O pós é super tranquilo, o paciente somente no dia tira o dia de descanso, no dia seguinte já pode trabalhar as atividades normais, com exceção de exercício físico e algumas alimentações, que tem que ter uma restrição aí. Do resto, tira o ponto, vida normal. E todo mundo que faz a cirurgia de bichectomia, mesmo a pessoa sendo magra, tendo o rostinho mais redondo, ela tem sempre muita gordura na bolinha de bichar? Todo mundo possui essa bolinha de bichar, né? No caso, ela só serve para quando a gente amamenta, quando a gente é uma criança. Logo depois não tem mais a necessidade dela de funcionalidade no corpo. Então ela fica ali estagnada. Então todo mundo vai ter. A quantidade é variante de corpo para corpo. Varia entre 4 e 5 gramas cada paciente, tá? E aí a gente consegue ver a quantidade ideal na hora que retira. E a pessoa não fica inchada, né? Não, muito difícil. Eu gosto muito de usar uma mentoneira que contém esse excesso de retenção de líquido ali na região. Assim o paciente não fica com esse desconforto do inchaço do pós-operatório. Então ele fica praticamente normal e logo depois começa a desinchar bem de uma forma natural e vai formando as estruturas ali, o desenho que toda mulher quer, né? Que acho que isso que é o que mais incomoda as pessoas quando vão fazer alguma cirurgia na face. Isso, todo mundo tem o receio do inchaço, então por isso eu gosto de dar já para eles, depois da cirurgia, essa mentoneira. Então todos usam num período de 4 horas por dia. Obrigada, doutora. Obrigada. Bom, todos os anos, nessa mesma época, a baixa umidade do ar e o tempo seco contribuem para os aparecimentos das doenças respiratórias.
Quem vai falar melhor sobre isso é a pneumologista, a doutora Roberta Costa Palmeira. Doutora, o que esse tempo seco causa nas pessoas? Bom, nessa época do ano, né, o tempo seco, o clima seco, causa uma diminuição da umidade do ar, né? A gente sabe que a umidade do ar ideal é em torno de 40% a 70%, recomendado pela Organização Mundial de Saúde. E quando a gente tem quedas desses níveis, a primeira coisa que vai acontecer é a alteração da dispersão dos poluentes do ar, então aumenta a poluição. Consequentemente, você vai ter riscos, né, de doenças alérgicas, rinites, bronquites, né, as asmas, sinusites, e aumenta a proliferação de vírus, né, nessa época do ano. E aí as pessoas, né, as crianças, os idosos, os portadores de doenças crônicas são mais suscetíveis a essa alteração do clima, né, pela baixa umidade do ar. E quais são as doenças que elas ficam mais agravadas nesse período? Então, as doenças crônicas como rinite, asma, bronquite, as doenças pulmonares crônicas, né, são as doenças que mais sofrem, né, com essa queda da umidade do ar. Nós estamos em plena pandemia, as pessoas elas estão falando muito de Covid. Qual que é a diferença que as pessoas podem ter dos primeiros sintomas do Covid para as doenças crônicas? De respiratórias. O Covid é uma infecção viral, uma infecção respiratória viral, né? Então ela vai ter manifestações respiratórias do tipo febre, sintomas de resfriado, coriza, obstrução nasal, dor de garganta, evoluindo com tosse e, em casos mais graves, falta de ar, né? Então é importante saber que os quadros alérgicos não costumam ter febre. Sim. Tá? Já uma infecção respiratória, né, causada por um vírus, o paciente vai ter febre, né, que é um dos primeiros sintomas de um quadro infeccioso. E o que as pessoas deveriam evitar nesse período? Bom, nessa época do ano a gente recomenda, né, principalmente nas crianças, eu sou pneumopediatra, aumentar a hidratação, né, não só para as crianças, mas para as pessoas, para os adultos, esses pacientes de risco, né, que têm doenças crônicas, aumentar a lavagem do nariz, né, que resseca muito a mucosa do nariz nesse clima. Então, lavagem nasal, beber bastante líquido, tá? Bastante água, suco de fruta, ter uma alimentação saudável, à base de frutas, legumes, vegetais, que contém muita água na sua formulação, né? Manter a umidade da casa, né? Então a gente pode, se você não tem umidificador de ambiente, pode usar uma bacia com água, sim, toalha molhada, né? Não precisa ficar com o umidificador ligado por muitas horas, porque o excesso da umidade também é prejudicial. Você pode ter proliferação de mofo, né? Fungos, e aí quem tem problema respiratório já pode piorar. Então nesse caso a gente recomenda ficar de 2 a 3 horas um umidificador ligado para manter uma umidade adequada do ar. E, importante, ventilar a casa, arejar a casa. E nesse momento que a gente está vivendo, assim, isolamento, né? O isolamento social, o distanciamento, porque a gente falou que os vírus se disseminam, se proliferam muito nesse clima, né? Então, para a gente diminuir a chance de contaminação. Com certeza. Obrigada, doutora. Obrigada a vocês. Bom, hoje a minha convidada é a odontopediatra, a doutora Marina Monteiro. Doutora, quando que deve ser a primeira consulta do bebê e da criança no seu consultório? Bom, o primeiro momento do bebê no odontopediatra é ir na barriga da mamãe ainda, que nós chamamos de pré-natal odontológico, que muitos ainda não fazem, não dão a devida importância, mas o pré-natal odontológico ele é muito importante porque nele a gente abrange vários assuntos. Entre esses assuntos, a gente conversa muito sobre amamentação, que muitas mães ainda não conseguem amamentar por não ter tido tantas informações, rede de apoio, 1000 dias, já conversamos de todas as dúvidas sobre mordedores, higienização, então é muito importante que o bebê vá ainda na barriga da mamãe ao odontopediatra. E se a mãe não faz esse acompanhamento na gestação, quando que deve ser a primeira consulta? Bom, muita gente acha, né, que tem que esperar o dentinho de leite nascer para estar levando o bebê ao odontopediatra. Mas o que eu gosto sempre de falar é que, na verdade, não tem necessidade de esperar esse dentinho nascer. Quanto antes você levar o bebê, melhor para você receber todas as orientações. Quando o bebê vai antes dos 6 meses de vida, a gente consegue conversar um pouco ainda sobre introdução alimentar. Quando for introduzir, por exemplo, água, que jeito oferecer água para o bebê, para, por exemplo, não oferecer bicos. Claro. Então, por isso que é tão legal. E como que deve ser o cuidado das mamães com o dente de leite, dos bebês?
Bom, bebês que estão em aleitamento materno exclusivo e ainda não tem dentinho, não precisa higienizar a boquinha. Tem mães que gostam de higienizar às vezes, aí pode passar uma gaze com água filtrada. Mas a partir do primeiro dentinho, já precisa fazer a higienização com escovinha e pasta de dente fluoretada. Ah, então tem que ser com flúor também. Com flúor também. Desde o primeiro dentinho, nós indicamos pasta fluoretada de no mínimo 1.100 ppm. E como que é a higienização dos bebês? Bom, a higienização dos bebês ela é um pouquinho difícil, né? Todas as mães relatam, os pais relatam muita dificuldade. Às vezes nem os pais que ficam com os bebês, então as vós têm que fazer, relatam dificuldade. Mas assim, é o que eu falo. Para trocar a fralda do bebê ele vai chorar, para ir no pediatra ele vai chorar, para ir no odontopediatra e para escovar o dentinho também. Eu aconselho sempre fazer com o bebê deitadinho, em horários que o bebê tá mais tranquilo, como horário de banho, para ele ir pegando esse hábito, se acostumando. E quando que acontece a troca dos dentes nas crianças? Bom, a troca dos dentes começa no momento que a dentição mista ela começa. Tem criança que por volta de 4, 5 anos, já os dentinhos de leite eles começam a amolecer e a dentição permanente começa a nascer. E aí a mãe e o pai tem que ficar atento a isso para depois levar até o odontopediatra. Isso, é muito importante. Nessa fase eu oriento muito sobre retenção prolongada, que é quando nasce um dentinho permanente sem cair o dentinho descido, precisa ir pra gente fazer a remoção se necessária, e também o nascimento do primeiro molar permanente, que é de extrema importância que os pais acompanhem de perto com o odontopediatra para que esse dentinho não tenha aí a doença cárie. E aí, se futuramente precisar, já ir para o acompanhamento com o ortodontista. Exatamente. É muito importante essa intervenção com o ortodontista desde criança. Tem crianças que a partir de 4 anos a gente já coloca um aparelhinho e a resposta é maravilhosa. Obrigada, doutora. Obrigada a você.